Olha, atenção, atenção, informação urgente, viu? A informação urgente em primeira mão que a gente traz para você. A Justiça determinou a desocupação do Centro Cultural Caingangue. Sabe aquele que fica ali na 10 de dezembro, próximo ao Instituto Médico Legal? Os índios ficam ali. Foi criado esse centro cultural há mais de 20 anos, que era para os índios terem um ponto de apoio para poder vender os seus artesanatos, poder vender as flores que eles trazem lá das aldeias. Só que tem problemas nessa área. A gente vai falar com os vizinhos que estão sofrendo com problemas. Mas primeiro eu quero saber da Laís Cardoso o seguinte, que a Laís esteve lá agora há pouco, junto com o Altair Júnior, o nosso repórter cinematográfico está com ela hoje. Me fala primeiro sobre essa decisão da Justiça, Laís, por favor. Pois é, Parra, quem passa ali pela região, ali na Avenida 10 de Dezembro ou na Avenida Duque de Caxias, consegue observar ali os indígenas que estão naquele ponto. Como você disse, né? Se tratava ali de um centro cultural que foi feito há mais de 20 anos, mas à medida que o tempo passou, a gente observou que realmente mais casas foram colocadas ali, consequentemente, mais indígenas que estão morando naquele local. Agora a gente traz essa decisão da Justiça, que inclusive é desse último mês de agosto, que diz o seguinte, que eles vão ter que sair ali daquele local, porque aquela é uma área, Parra, de preservação ambiental. Então essa briga já existia na Justiça e agora então essa decisão. É claro, né, que a gente vai seguir acompanhando de como isso vai ocorrer, porque como eu disse, né, à medida que o tempo passou, ali o assentamento acabou aumentando, então a gente imagina que vai haver essa desapropriação e é claro que a gente vai acompanhar, Parra. O que você conseguiu perceber por lá, hein? Você que esteve lá agora há pouco pela manhã, a questão assim de água, energia, a estrutura que essas pessoas... Porque assim, eles acabam morando lá, né? Eles acabam morando lá, ficam uma temporada nesse espaço, nesse terreno na 10 de dezembro. Tem condições assim dessas pessoas morarem por lá, Laís? Olha, Parra, eu confesso para você que esses dias eu estava passando ali pela Avenida 10 de Dezembro e pensando em relação àquela questão ali, né? Porque muitas pessoas apontam justamente isso. E quando a gente foi até lá e chegamos mais perto, a gente observa que essas pessoas acabam vivendo em umas condições muito difíceis, né, Parra? Porque são barraquinhos que eles fizeram por ali, não tem energia elétrica, ali tem só um banheiro. Então você imagina como que fica o problema. O descarte de lixo, é claro também que não acontece de forma recorrente. Então o que a gente observa são pessoas vivendo nessa situação difícil, Parra. Por quê? Porque foi crescendo, as pessoas foram ficando por ali, mas é claro que não existe uma estrutura adequada para uma habitação. Então é justamente isso que tem chamado a atenção, que inclusive gerou esse debate e agora essa decisão judicial, Parra. Mundo abandonado ali pelo jeito, né? Os indígenas estão abandonados, estão vivendo ali em condições extremamente precárias. E hoje a nossa reportagem foi chamada porque os indígenas têm ali, por exemplo, eles têm galinha, tem galinha galizé que fica cantando o dia inteiro, a noite inteira, tem os cachorros que ficam soltos por ali, e os cachorros, inclusive, pegaram um gato. A imagem é forte, a gente teve que borrar, tá? Pode pôr tela cheia pra mim, viu, Amarildo? A imagem é forte, ó. Os cachorros pegaram um gato de uma vizinha. E você imagina o que os cachorros fizeram, né? Você imagina o que os cachorros fizeram. A mulher ali, a vizinha, está indignada com a situação. Não só pelo gato dela que morreu, mas pelo incômodo que aquela situação está trazendo. Ela fez um desabafo tremendo aí, hein, Laís? Exatamente, Parra. A Roberta, ela tem propriedade para falar porque ela já mora ali há 19 anos. Então ela viu toda essa transformação, essa mudança. Ela até comentou, né, que já levou até alguns órgãos que são competentes, que deveriam agir nesse tipo de situação, mas não obteve resposta. E agora, hoje acabou acontecendo essa situação, né, em que o gato dela foi morto por vários cães que ficam ali naquela região. Ela chamou a atenção para isso, Parra, mas também para o que a gente vem debatendo aqui, que são pessoas que estão morando por ali sem as mínimas condições. Ela fala desse descarte de lixo, as queimadas também, porque gera bastante preocupação para ela, e foi justamente esse pedido de socorro, né? Ela entrou em contato com a nossa equipe porque ela justamente já tinha entrado em contato com outros órgãos e não tinha uma resposta. A gente foi para lá, ouviu a Roberta e agora a gente acompanha os detalhes na reportagem. A imagem registrada pela câmera de segurança mostra os cachorros atacando um gato.
O caso aconteceu no Jardim Arpoador, zona sul de Londrina. A Roberta ainda estava muito abalada. Ela relata uma série de problemas que enfrenta por causa da falta do olhar do poder público para os indígenas que vivem no local. Não podemos abrir a janela, a fumaça ela é constante, faça chuva ou faça sol, a fumaça ela é diária. Rato, barata, mosca, todo tipo de bicho, galo, galinha. Agora eles estão com uma criação vasta de aves, de galo, de galinha. Isso é proibido por lei, né? E não tem conversa. Não tem conversa, a gente tenta conversar, mas é uma hostilidade, uma agressividade, chega a ser de forma intimidadora. Aqui de cima a gente consegue observar como os indígenas estão vivendo nesta região. De acordo com a moradora, antes eles estavam somente do lado de cima do ribeirão, mas à medida que o tempo passa, estão avançando. O que ela questiona é que não existe nenhum tipo de fiscalização dos órgãos públicos. Na tentativa de resolver o problema, a professora, que mora no bairro há 19 anos, tentou ir conversar com o cacique. A discussão foi gravada. Aí, vigilância sanitária, é isso aqui, ó. Galo, galinha pode dentro da cidade? Não pode. Lei federal, estadual, municipal. É isso aqui, ó. É isso aqui que é direito. O meu direito de quem paga IPTU, de quem paga imposto. Que direito que eu tenho? Que direito que eu tenho? Eu me informei com a FUNAI. A FUNAI disse que sim, que todo órgão pode sim fiscalizar e deve, porque o que tinha na Constituição foi alterado. Então eles respondem como qualquer cidadão. Qualquer cidadão brasileiro, eles não têm uma proteção especial, segundo a FUNAI, segundo o que foi me passado. Eles falam que tem bastante dificuldade com isso, até dos órgãos de segurança fazerem essa abordagem por essa questão. A moradora aponta vários problemas, como queimadas, descarte irregular de lixo e mau cheiro. E você chega na sua casa, você trabalha o dia inteiro e se depara com uma cena que você não pode sentar na varanda com a sua família porque o cheiro é horrível, a fumaça, a sujeira, sabe? Está bem complicado. Isso está gerando transtornos não só materiais, não só transtornos para o meio ambiente em si, né, que é uma invasão e eles estão depredando a cada dia, mas já está gerando transtorno psicológico para os moradores daqui, porque é uma situação caótica. Nossa produção procurou a FUNAI. Em nota, eles disseram que ainda não foram notificados sobre a morte do gato. Eles destacam que essa seria uma área de preservação ambiental, que não permitiria a construção de moradia. Há um processo tramitando na Justiça para a desocupação da área. Essa invasão é totalmente irregular e ilegal. Nós sabemos que a Prefeitura já entrou com esse pedido, né? Mas nós estamos aguardando, enquanto aguardamos, o que nós estamos sofrendo? Quem vai olhar por nós? Quem vai nos ajudar? Por isso, Roberta, que a gente foi lá. É por isso que a gente foi até lá. Para sentir na pele um pouquinho do que você sente todos os dias. Como a Laís falou, são 19 anos morando ali. A Roberta está incomodada e ela tem toda a razão de estar incomodada por tudo que ela passa ali. E os indígenas, gente, de verdade, estão vivendo em situação ali subhumana. Subhumana, sem água tratada, sem energia elétrica, com um banheiro para esse tanto de gente. É horrível a situação que eles estão vivendo. Olha isso, quem comanda os índios ali, sem ser a FUNAI, tem um chefe lá que é o cacique. O que o cacique fala dessa situação? Primeiro, essa discussão acalorada que teve com a Roberta, esse desabafo que a Roberta fez, hein, Laís? Pois é, Parra, a nossa produção entrou em contato com ele, porque no momento em que a gente foi gravar essa reportagem, ele não estava lá no local. Ele disse, inclusive, para a nossa produção, que ele só vai falar com um advogado. Por quê? Ele ressaltou essa confusão que aconteceu, ele disse que ela acabou se exaltando, então aconteceu essa briga, então ele está buscando aí esse apoio judicial, então através desse advogado que vai dar as orientações, e quando ele tiver esse advogado junto com ele, é que ele vai dar uma entrevista falando do que está acontecendo e a resposta dele em relação a esses questionamentos também que a Roberta acabou fazendo
vendo aí na reportagem, Parra. Olha, vamos lá. Existe uma outra coisa, Laís, para eu te perguntar, da época que eu era repórter, muitos anos atrás, já fui lá conversar com os indígenas, fui mostrar, inclusive, na época, um novo espaço para onde esse pessoal seria levado, que não seria ali na 10 de dezembro, para que justamente não pudesse haver. Não é questão só do incômodo para a Roberta e para os vizinhos, é porque é ilegal. É uma invasão de uma área de proteção. É uma área de proteção permanente, de preservação permanente. É uma APP, não pode ser, não pode ter gente ali. Não pode ter gente ali. Esse projeto, Laís, da transferência do Centro Cultural Caingangue para um outro espaço, avançou isso aí ou tá parado, hein, Laís? Pois é, Parra, é um projeto que continua parado. A Prefeitura, por meio dessa nota, também repassou essa informação. Foi um projeto que já foi apresentado. Existe até a expectativa de um local para que haja esse remanejamento, mas ainda não existe recurso. Então, é justamente por isso que a gente segue observando essa mesma situação por tanto tempo, Parra. Me lembro, tem uns 15 anos, isso pelo menos. Existiu a possibilidade da transferência do Centro Cultural Caingangue lá para a Chácara São Miguel. Era um espaço, era um barracão grande. O barracão grande foi apresentado pela prefeitura na época, só que na época os índios não quiseram. Falaram que era muito deslocado para eles, que eles preferiam ficar ou aqui ou ficar em volta da rodoviária. Era muito comum os índios ficarem em volta da rodoviária dormindo por ali, porque eles traziam os artesanatos, especialmente de Itamarana para cá, traziam os artesanatos para poder vender. Ele falou, lá é muito longe, a gente não quer ficar longe, a gente quer ficar mais próximo onde nós estamos hoje. E a última pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, Laís, diante de uma ação judicial, diante dessa lenga-lenga para poder transferir esse local, vai mudar alguma coisa por aí para que os indígenas tenham uma condição de vida digna, porque hoje eles não têm, e para que a Roberta e os vizinhos tenham paz para poder dormir, como ela falou, somos pagadores de IPTU, será que a gente não tem direito? Vai ter solução para isso, Laís? É justamente essa a expectativa, né, Parra? Porque vem aí essa decisão judicial para que eles tenham que sair daquele local, mas também é um assunto bastante complexo, porque a gente relatou aí, falou sobre esse projeto que ainda não foi retirado do papel. Então, é um caso que é claro que a gente vai seguir acompanhando, porque por enquanto essa desapropriação, ela não está programada. A gente não tem uma data para dizer aqui para a Roberta, para quem está acompanhando o Balanço Geral, quando vai ocorrer. Mas é claro que a gente vai continuar nessa história, porque é um assunto debatido por muitos londrinenses. Eu tenho certeza que as pessoas que moram ali na região estão acompanhando aqui o Balanço Geral, sabem o que acontece por ali. A gente esteve ali por pouco tempo, também conseguiu observar algumas situações que são bastante complexas, mas a gente segue aguardando aí qual que vai ser a resposta. Será que vão fazer essa retirada? Eles vão para esse outro local? Como que vai ser esse diálogo? E também a gente segue aí na expectativa de conseguir conversar com o cacique para que ele possa trazer mais detalhes aí do que eles estão planejando para aquele local, Parra. Mas por enquanto a gente segue aí observando essa história. Valeu, Laís. É Renato o nome do cacique, né, Luciano? O espaço está aberto aqui, viu, cacique? O espaço está aberto aqui, caso o senhor queira falar, explicar a situação que vocês estão vivendo, porque a gente entende o lado de vocês também. Vocês estão vivendo uma condição aqui de mazela absurda. É uma favela isso aqui, gente. Barraco sem energia, sem água tratada, fazendo fogo para poder cozinhar, para poder se esquentar. Não tem dignidade nenhuma aqui. Nenhuma. E eu não consigo entender como é que não há uma indignação de certas autoridades para esse tipo de coisa. E não estou falando de prefeitura não, tá? Estou falando de várias autoridades que poderiam se mobilizar para poder mudar essa situação. Para poder mudar essa situação. Porque houve uma indignação seletiva com certas coisas que aconteceram por ali. Poxa, o que nós vamos fazer para poder reverter esse quadro? As pessoas estão falando, a Sandra falou o seguinte, Parra, será que vão desocupar? Os índios ali, Parra, pelo amor de Deus, que condição que esse povo está vivendo? Os indígenas, que condição que esse povo está vivendo? Os meus filhos passam por ali todo dia, Parra. Inclusive, eles atravessam a 10 de dezembro ali, o risco de serem atropelados. Várias vezes, hein? Já aconteceu. Já aconteceu, viu, Sandro? Deles serem atropelados por ali. Já aconteceu. Ô, Parra, por que não levam o pessoal para o Parque da Issaquiqueda, que está abandonado lá na Zona Sul? Não sei como é que funcionaria isso, viu, Rita? Não sei como é que funcionaria isso. O outro imóvel onde eles ficariam, lá na Chácara São Miguel, é bem mais perto do que o da Issaquiqueda. E na época, eu me lembro, eu era repórter, na época eu lembro dos indígenas falando que não queriam, porque eles achavam muito deslocados. Que eles queriam ficar próximos da cidade, porque eles vendem os artesanatos. Muitos vendem ali. Era para vender no Centro Cultural Caingangue.
Era para ser um local para isso, para que eles tenham ali como se fosse uma lojinha, para de casa você entender, como se fosse uma lojinha para eles poderem vender os seus artigos. O artesanato é uma forma deles ganharem um dinheirinho, uma forma justa, eles fazem um artesanato, eles poderiam vender, mas não foi possível ali. Então, não sei como é que faria, Rita. Quem tem que encontrar uma solução é quem é especialista nisso. A Justiça Federal tem que ver isso daí, porque é uma questão federal. O Ministério Público tem que ver isso também. A própria FUNAI tem que ver isso, tem que se mobilizar para alguma coisa. E aí perguntaram aqui por que não recolhem os animais que estão por lá. Vão recolher, vão levar aonde também, né? Vai fazer o que com os galos e as galinhas que estão por lá? É cheio de galo e galinha. As crianças brincando ali, ó, é uma situação de mazela absoluta, gente. Sujeira e tudo mais. Tudo que você possa imaginar de coisa ruim tem ali, infelizmente. Obrigado pela participação, viu? Obrigado pela participação. Assunto que a gente quis trazer com exclusividade aqui na tela do BG, porque o Balanço Geral, ele vai explorar os assuntos que fazem parte da rotina da cidade. E muita gente passa ali pela 10 de dezembro e nem sabe o que tem ali. Ou simplesmente fecha o olho e não quer ver. Só que a gente não vai deixar isso acontecer. A gente vai pensar nos indígenas que estão lá e a gente vai pensar na Roberta e nos outros moradores que estão por lá também. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Provocar a situação. Esse é o nosso papel, tá? Daqui a pouco eu registro mais da sua participação aqui no nosso WhatsApp 991210899.